Esse é o Canal em Cristo. Eu sou o professor Alexandre Miranda. E esse é o quadro Clareza Teológica. O título de hoje é uma pergunta. O calvinismo morreu com a doutrina da predestinação? Hoje vamos trabalhar com essa pergunta, que é um tanto polêmica no meio da teologia reformada. E por que esse tema é importante? Por que eu quis abordá-lo? Porque muitas pessoas resumem o calvinismo apenas a essa doutrina, a doutrina da predestinação, como se essa fosse a sua única ênfase. Muitos acreditam que essa doutrina é injusta, contradiz o amor de Deus ou impede a evangelização. Mas será mesmo que o calvinismo é apenas predestinação? Será que ele perdeu relevância ao longo do tempo? Será que ele morreu com a doutrina da predestinação? Vamos esclarecer essa questão aqui nesse vídeo juntos. Então vamos começar com a predestinação no calvinismo. O que é a predestinação? Primeiro, a doutrina da predestinação, ela ensina que Deus escolheu antes da fundação do mundo aqueles que seriam salvos. Está em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Vou ler aqui para vocês. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, esse versículo é a base da doutrina da predestinação. No calvinismo, essa doutrina é chamada de eleição incondicional, ou seja, Deus escolhe não com base no mérito humano, mas por sua graça soberana. Também se fala o contrário, se fala da reprovação, ou seja, que é a não escolha de alguns para a salvação. Qual é a base bíblica dessa doutrina? Nós temos aqui três exemplos. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, que eu acabei de ler para vocês. Nós temos Romanos capítulo 9, versículo 11 a 23, que tem, no resumo, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Romanos 9, 11, vamos lá, Romanos 9, 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. E aí há um diálogo aqui, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, amém a Jacó, que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E nós temos João 6, do 37 a 44, todo aquele que o Pai me dá virá a mim. No João 6, vamos lá, em João 6. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele, os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desce do céu. Aqui eles falam sobre, não é o Jesus, o filho de José, cujo pai tal. Respondeu Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Dizer que o calvinismo é só predestinação, isso é um problema. Porque muitas pessoas pensam que calvinismo é igual predestinação. Isso não é verdade. Porque o calvinismo ela é uma estrutura teológica muito maior e fundamentada em toda a Escritura. O calvinismo ele vai além da predestinação. Ele tem 5 pontos principais. Ponto número 1, depravação total. O homem está morto em seus pecados e incapaz de buscar a Deus sozinho. Está em Romanos, capítulo 3, versículo 10 a 12. Ou seja, o homem não tem a capacidade de buscar a Deus sozinho, de
conseguir a sua salvação sozinho porque ele está morto em seus pecados. Tá? Essa é a depravação total. 2. Eleição incondicional. Essa é o que nós acabamos de falar aqui, que está em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, que Deus escolhe os seus sem base no mérito humano. 3. Expiação limitada. Cristo morreu pelos eleitos e sua obra é eficaz. Isso está em João 10, versículo 11. Ou seja, Cristo morreu na cruz pelos eleitos, para que todos aqueles que foram escolhidos por Deus tenham a salvação, recebam a salvação. No ponto 4, que é a graça irresistível. Quem Deus chama a salvação não pode resistir eternamente. João capítulo 6, versículo 37. Ou seja, por mais que o eleito passe a vida inteira afastado de Deus, ou em pecado, ou desprezando a pregação, o seu chamado, quando é tocado pela graça de Deus, ele vai se voltar a Deus. Ele vai aceitar a Jesus. Isso é irresistível. Isso não tem como acontecer ao contrário. Você vai passar a vida inteira, de certa forma, afastado de Deus, mas no fundo ali, no coração, há um chamado, há um comichão, há uma dúvida, há sempre aquela vontade de ouvir, de estar ali, de andar em direção a Deus. Então, por isso é importante a pregação da palavra. Pilar 5, que é a perseverança dos santos. Os eleitos perseveram até o fim. Está em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Então, a gente pode aqui deduzir que o calvinismo não se resume somente à predestinação. Ela é polêmica? Criaram-se polêmicas sobre isso, somente em alguns pensamentos divergentes da teologia reformada. Mas o calvinismo ele aborda toda a obra de Deus na salvação. Então, resumir o calvinismo somente à predestinação é um erro. Agora, eu vou refutar alguns mitos que foram criados em relação ao calvinismo. Por exemplo, mito 1. O calvinismo é fatalismo? A resposta é não. Fatalismo significa que o destino está selado e nossas ações não têm significado. O calvinismo ensina que Deus usa meios, oração, pregação, evangelismo. Como explicar isso melhor? Se o calvinismo fosse fatalista, ou seja, o destino está selado e não precisa nenhuma ação nossa, então você pensaria assim, não precisaríamos pregar o evangelho, não precisaríamos orar, não precisaríamos discipular pessoas, mas o calvinismo afirma que Deus usa meios para cumprir seus decretos. Esses meios não mudam a eleição em si, mas são parte do plano soberano de Deus para fazer com que os eleitos eles se percebam, se encontrem, sejam tocados pela graça. Em Romanos capítulo 10, versículo 14 a 17, a gente percebe que essa eleição acontece historicamente por meio da pregação do Evangelho. Como é que isso funciona? Deus não apenas decretou quem será salvo, mas também como será salvo. Ele decretou que os eleitos ouvirão o Evangelho, serão convencidos pelo Espírito Santo e responderão com fé. Você tem Paulo em Atos 18, 9 e 10, Deus disse a ele que tinha muito povo em Corinto, mas ainda assim Paulo deveria continuar pregando, ou seja, os eleitos ainda não tinham sido chamados, mas a pregação era o meio pelo qual seriam levados à fé. Então, no sentido de que Deus muda a sua eleição? Não. Mas no sentido de que a eleição se manifesta ao longo do tempo? Sim. Uma pessoa eleita pode passar anos, como eu falei antes, na incredulidade, antes de ouvir a palavra e se converter. Mas quando isso acontece, não significa que ela se tornou eleita. Ela já era eleita. E sim que sua eleição se concretizou no tempo histórico, de acordo com os desígnios de Deus. O que não acontece? Deus não muda sua eleição porque alguém fez boas obras ou teve um desejo próprio de buscá-lo. Deus não salva o não eleito, pois sua escolha soberana e eterna. O que acontece? Os eleitos, ao ouvirem o Evangelho, serão eficazmente chamados. Está em João,
capítulo 6, versículo 37 e Romanos 8, 30. Deus orquestra os meios, pregação, oração, discipulado, para que os escolhidos venham à fé. Outro mito. 2. Se Deus predestina, não precisamos pregar. Aí vai a pergunta que eu fiz. Então, com a predestinação, o calvinismo morreu. Morreu porque não precisa você pregar, você evangelizar. Para que eu estou aqui falando? Estou falando à toa, porque se os eleitos estão eleitos e já vão ser salvos, então eu estou aqui à toa, gastando tempo. Na verdade, não. Porque Jesus ele ordena a pregação do evangelho. Está lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Deus predestina não apenas para os fins, mas também os meios, como já foi falado aqui algumas vezes. Você pode passar a vida inteira sem ouvir, mas quando você entra em contato com uma pregação, com um estudo, com uma palavra, esse meio, esse caminho histórico já está predestinado, faz parte da eleição de Deus. Esses são os meios às quais nós iremos atingir os fins. Mito 3. O calvinismo nega a liberdade humana. A resposta é: o homem faz escolhas reais, mas dentro da sua natureza caída. O calvinismo defende a liberdade compatibilista. Deus é soberano e o homem é responsável. Vamos aprofundar isso um pouco. A liberdade compatibilista é a visão de que a soberania de Deus e a responsabilidade humana são compatíveis, mesmo que Deus tenha determinado todas as coisas antes. Vamos dividir esse entendimento em 3 tópicos. Primeiro, as ações humanas são livres. Ok. Mas ocorrem dentro da vontade soberana de Deus. Está ali naquele percurso histórico dos meios para se chegar aos eleitos. 2. O ser humano escolhe de acordo com sua natureza. Mas sua natureza está caída, logo ele não pode buscar a Deus sozinho. Está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 12. E 3. Deus ordena todas as coisas, incluindo as decisões humanas, mas sem violar a agência humana. Isso é diferente do fatalismo. No fatalismo, as decisões humanas não importam. No calvinismo, Deus decreta os fins e também os meios, incluindo nossas escolhas. Tem um exemplo bíblico muito, muito interessante do compatibilismo. Está lá em Gênesis 50, versículo 20. José diz a seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Os irmãos de José tomaram uma decisão livre, mas Deus usou isso para cumprir seu propósito humano. Vocês lembram dessa história? Mesmo que os irmãos de José tenham tomado uma decisão livre, uma ação calcada em algum propósito aí de inveja e tal, mas tomaram uma decisão, Deus usou, ainda assim, Deus usou esse meio para cumprir o propósito, ou seja, aquilo já estava decretado e qualquer decisão contrária teria o mesmo caminho. Vamos encerrando esse quadro de hoje pensando assim: o calvinismo, ele respondendo à pergunta lá do início, se o calvinismo morreu com a predestinação, eu respondo não, ele não morreu com a predestinação. Ele é um sistema teológico completo. A predestinação não é injusta, pois Deus salva pela graça e ninguém merece a salvação, ou seja, está na determinação de Deus. O calvinismo continua sendo uma doutrina viva, atual e profundamente bíblica. E eu quero chamar vocês para uma reflexão. Vou fazer uma pergunta para você meditar. Se tudo em nossa vida está nas mãos de Deus, como isso muda a forma como encaramos nossas decisões, nosso sofrimento e nossa fé? Muitas vezes queremos ter o controle absoluto de nosso destino. Queremos ter tudo em nossas mãos. Queremos acreditar que nossa salvação, nossa caminhada, nossa jornada cristã e até mesmo nosso futuro dependem somente de nós.
Mas a Bíblia nos lembra constantemente que Deus está no trono, soberano sobre todas as coisas. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, nos ensina: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso deve nos encher de descanso e confiança, saber que não somos nós que sustentamos nossa fé, mas sim que somos sustentados pela graça de Deus. Então, a grande pergunta é: você realmente confia em Deus ou ainda resiste, tentando ajustar a teologia da graça para que ela se encaixe melhor em sua compreensão humana? Você faz isso? Você se deixa levar por isso? Esse é um ponto a se pensar no que nós vemos hoje no mundo, o que nós vemos hoje nas igrejas, o que nós vemos essa junção, essa fusão entre desejo humano e igreja deixando de lado a teologia e entrando nesse consenso de dar vazão, ceder aos desejos mais psicológicos do ser humano. Eu quero agradecer quem chegou até aqui, quem assistiu, quem ouviu esse quadro de hoje. Quero pedir para você deixar um like, isso é muito importante, para me dar mais incentivo a continuar com o canal. Deixa um comentário aqui. Deixa um comentário como essa reflexão impacta a sua forma de ver a predestinação e a graça soberana de Deus. Se você concorda, se você não concorda, existem vertentes da teologia reformada que não concordam. Aqui eu estou defendendo um ponto de vista. E compartilhe com mais pessoas. Isso é muito importante para o canal. Que Deus nos ensine a descansar em sua soberania e a confiar plenamente no seu amor e propósito. Eu agradeço de coração, muito obrigado a todos e até o próximo quadro da Clareza Teológica. Muito obrigado.